Um dos principais personagens que a gente conversou, Jesús Medina, um jornalista, um repórter cinematográfico que nos abriu a porta, né, e mostrou para a gente uma realidade em Caracas. Estive lá em 2020, antes da pandemia, e a gente percebe uma cidade dividida por uma linha imaginária. Imagine só, uma cidade que você tem metade dela pelos apoiadores de Maduro e outra metade, na época ainda, o presidente autoproclamado, Juan Guaidó. Então você tinha uma cidade, mas esses jornalistas viviam com medo. Medo simplesmente porque tinham os telefones grampeados, eram monitorados pelo serviço de segurança e eram presos. Presos simplesmente porque queriam contar o que estavam vendo. E que eram opositores de Maduro, porque estavam contando a realidade e não tinham o direito de liberdade de expressão. Jesús Medina foi preso 11 vezes. 11 vezes. Ficou quase 2 anos num dos piores presídios da Venezuela e passou por momentos muito difíceis. Ele relata que foi torturado, né? Inclusive, a gente tem um trecho numa conversa que eu tive com ele que eu chamo a atenção para essa conversa. Muito sensível a fala dele e a gente vai acompanhar agora. Jesús, está bien, luchando por la libertad de expresión, para seguir informando al país y al mundo cómo está la vida ahora. No es difícil, no es fácil la vida aquí en Venezuela, y menos para los comunicadores sociales, menos para los trabajadores de la prensa. Depois de solto, o repórter cinematográfico começou a viver em diferentes lugares para tentar escapar da vigilância do governo. Jesús foi preso depois de denunciar abusos cometidos num presídio do país. Tá aí, Elisa, ele dizendo que preferiu até, por algum momento, tirar a vida ali no presídio, tamanha tortura e tamanho desespero de estar ali e ser um perseguido, como ele alega, ser um perseguido político. Isso em 2020, você esteve com ele. Exatamente. Conversei com ele, com pelo menos mais 10 jornalistas que viviam esse mesmo cenário. Cenário de medo, tinham que se esconder, mudar de lugares. Não conseguiu ter uma vida normal em Caracas. Só para você ter uma ideia, na época, em 2019, essas redações aí do principal jornal, completamente vazias. Pelo menos 40, à época, veículos de imprensa, a gente está falando de internet, a gente está falando de televisão e rádio, foram fechados. Fechados. E você conversou agora novamente com esse jornalista. O nosso trabalho de jornalismo é esse, né? Manter sempre as fontes. E eu conversei com esse personagem, o Jesús, conversei com ele. Após 6 anos, ele cumpriu todas as obrigações com a justiça da Venezuela, foi inocentado, inclusive, à época tinha sido enquadrado no crime como se fosse uma espécie de terrorista, articulando contra o governo, mas foi inocentado no tribunal. Só que ele vive fora da Venezuela, vive hoje na Colômbia, porque tem medo, porque sabe não quer morrer. Não quer morrer e sabe que a situação é muito delicada. Obviamente, para além dessa situação política, né, a gente está falando também de uma Venezuela completamente difícil de encontrar mantimentos, uma Venezuela onde o salário é muito baixo, onde as pessoas vivem num nível de pobreza muito extremo. E isso a gente via pelas ruas de Caracas enquanto estávamos lá. E a situação do Jesús foi complicada. Vamos ver. Cicatrices que yo tengo en el cuerpo no son solo mías, son cicatrices de una nación. Yo soy parte de un eslabón de lo que han pasado millones de venezolanos. Soy una muestra física y tengo una voz en donde me pueden escuchar, pero hay miles atrás que no han podido ser escuchados. Hay miles de muertos que no pudieron disfrutar su vida en Venezuela. Hay millones que están perseguidos. 1080 presos, si no me equivoco, presos políticos que se encuentran tras las rejas y que tememos por su vida. El mensaje es claro a toda la nación, a los medios de comunicación, es a seguir luchando por el país, por nuestros principios, nuestros ideales. E pelo mínimo de liberdade, né? Se ocorresse isso aqui, neste momento no Brasil, nós não estaríamos aqui e você possivelmente poria na CNN e estaria passando alguma outra coisa que não fosse exatamente a notícia. Isso é extremamente danoso para uma estrutura democrática e na Venezuela não existe esse tipo de liberdade. Ele está com alguma esperança, né? A ver o que vai acontecer, Renan. É isso, a ver o que vai acontecer, porque há uma esperança, há uma conquista para quem queria que Maduro não estivesse mais lá, né, no posto e que essa ditadura tivesse um fim. Mas ainda há muita dúvida. E ele mesmo disse, em 2020, né, que seguiria lutando e continuaria lutando por uma liberdade pelas pessoas, pelo povo venezuelano. Hoje, 2026, nessa conversa que eu tive, o desejo é o mesmo, de uma Venezuela com certeza muito melhor.